Imagine dedicar uma década inteira para construir o sucesso de quem você ama, sacrificando seus próprios sonhos, para depois ser humilhada da forma mais vil. Heloísa acreditava na lealdade de Renato, mas descobriu que, para ele, ela era apenas um degrau. Quando o ultimato foi dado no meio de sua própria sala de estar, exigindo um pedido de perdão impossível à amante dele, ela percebeu que a justiça não viria do céu, mas de suas próprias mãos. O que Renato e sua amante, Camila, não sabiam é que a mulher silenciosa ao lado dele era, na verdade, a única peça que mantinha todo o seu castelo de cartas em pé. Prepare-se para uma jornada de frieza estratégica e uma reviravolta que provará que o desprezo é um prato que se serve com a conta bancária vazia. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar-condicionado central da nossa cobertura na Vila Nova Conceição zumbia um tom baixo, quase imperceptível, mas que naquela noite parecia um trovão dentro do meu crânio. O cheiro de lavanda do difusor de ambientes que eu mesma havia escolhido na semana anterior estava agora misturado a um perfume floral doce, enjoativo e barato. Era o perfume dela. Camila estava sentada no meu sofá de Madness, couro italiano, cruzando as pernas de forma provocativa, enquanto segurava uma taça de cristal com o vinho que eu guardava para ocasiões especiais. Ela me olhava com um misto de triunfo e desdém, como se eu fosse apenas uma peça de mobília ultrapassada que logo seria descartada no lixo. Renato estava de pé ao lado dela, com a gravata frouxa e o rosto vermelho de uma fúria que eu não conseguia mais reconhecer. Ele não era mais o homem por quem eu me apaixonei há 12 anos, quando dividíamos um apartamento minúsculo no centro de São Paulo e comíamos marmitas baratas para economizar cada centavo. Naquela época, ele tinha sonhos e uma humildade que o poder e o dinheiro da Logitech, a empresa de logística que construímos do zero, pareciam ter corroído completamente. A mão dele tremia levemente enquanto apontava o dedo na minha direção, o anel de ouro maciço brilhando sob as luzes LED do teto. "Eu não vou repetir, Heloísa", ele gritou, e o som da sua voz rebateu nas paredes de vidro que mostravam a silhueta iluminada de São Paulo sob uma chuva fina de terça-feira. "Você passou dos limites hoje. Humilhar a Camila na recepção da empresa, na frente dos meus funcionários, foi a gota de água. Peça perdão a ela agora mesmo, ou vamos nos separar." Eu permaneci imóvel. Meus pés descalços sentiam a frieza do mármore Carrara, um contraste gritante com o fogo que queimava no meu peito, mas que eu não deixava transparecer. Meus olhos, porém, não estavam em Renato. Eu olhava para Camila. Ela deu um pequeno gole no vinho e sorriu. Um sorriso de canto, carregado de uma ironia cruel. Ela achava que tinha vencido. Ela acreditava que, por ser 10 anos mais jovem e ter a atenção de Renato nos hotéis de luxo da Avenida Faria Lima, ela agora detinha o controle da minha vida. O que ela não entendia, e o que Renato parecia ter esquecido por pura arrogância, é que a Logitech nunca foi um projeto dele. Foi um projeto meu. Lembrei-me instantaneamente das noites em que passei em claro, debruçada sobre planilhas de fluxo de caixa, enquanto ele dormia cansado de fazer networking. Lembrei-me de cada contrato que redigi, de cada brecha legal que fechei e de como o CNPJ daquela empresa estava mais entrelaçado à minha alma do que ao nome dele. Renato era o rosto, o carisma, o homem que apertava as mãos e fechava os negócios no jantar. Mas eu era o cérebro. Eu era o código, a estratégia e, acima de tudo, a detentora legal de todas as patentes de software de rastreio que tornavam a Logitech a gigante que era hoje. "Você está me ouvindo?" Renato deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro de álcool no hálito dele era evidente. "Ela está esperando. Peça perdão por ter chamado a futura diretora de marketing da minha empresa de oportunista. Agora, ou eu juro, Heloísa, eu entro com o divórcio amanhã e você sai daqui com uma mão na frente e outra atrás." A ironia daquela frase quase me fez rir, mas eu mantive a máscara de gelo. Ele realmente acreditava que poderia me ameaçar com a pobreza. Ele realmente achava que os bens estavam
Apenas no nome dele? Ou que o nosso pacto antenupcial, que ele me forçou a assinar anos atrás sob o pretexto de proteger o patrimônio, não tinha sido cuidadosamente revisado por advogados que ele sequer conhecia? O silêncio na sala se tornou pesado, denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Camila inclinou a cabeça para o lado, ajeitando uma mecha do cabelo loiro oxigenado, esperando o seu momento de glória, o momento em que a esposa traída se ajoelharia aos seus pés para salvar um casamento falido. Eu respirei fundo, senti o ar gelado preencher meus pulmões. Olhei fixamente nos olhos de Renato, ignorando completamente a presença daquela mulher no meu sofá. Eu não sentia ódio naquele momento. O ódio requer energia, requer importância. O que eu sentia era uma clareza absoluta e gélida. Era o fim de um ciclo de 10 anos de sacrifício por um homem que não valia 1/10 do esforço que eu havia empenhado. A decisão já havia sido tomada semanas atrás, quando os relatórios do detetive particular chegaram ao meu e-mail. Mas o ultimato dele hoje foi o selo final no contrato de sua própria ruína. Eu me aproximei dele lentamente. Renato recuou 1 milímetro, talvez intimidado pelo meu silêncio. Camila parou de sorrir, a taça de vinho parada a meio caminho da boca. Eu vi o medo passar rapidamente pelos olhos dele antes de ser substituído pela soberba novamente. Ele esperava um choro, uma súplica, por favor, não me deixe. Em vez disso, eu parei a poucos centímetros do seu rosto. Sustentei o olhar dele com uma força que ele nunca viu em mim e disse apenas 5 palavras, em um tom de voz tão calmo que soou como um sussurro mortal. Você não tem mais nada. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Renato franziu a testa, confuso, como se estivesse processando um idioma que não conhecia. O quê? Do que você está falando, Heloísa? Deixe de ser ridícula e peça desculpas ou... Eu não dei a ele o benefício de uma explicação. Não ali, não na frente dela. Dei as costas com uma elegância que nunca imaginei possuir. Caminhei em direção ao nosso quarto, sentindo o peso da aliança de ouro no meu dedo esquerdo. Entrei, peguei minha bolsa de mão onde já estavam, meu passaporte, meu notebook pessoal e as chaves do meu apartamento secreto nos Jardins, aquele que comprei com os dividendos que desviei legalmente para uma holding em meu nome ao longo dos últimos 2 anos. Ao passar pela sala novamente, Renato tentou segurar meu braço, mas eu desviei com um movimento rápido. Camila estava de pé agora, a expressão de triunfo desaparecendo, dando lugar a uma pontada de incerteza. Heloísa, volta aqui. Se você sair por essa porta, acabou tudo, Renato gritou, a voz falhando na nota mais alta. Você vai morar na rua, a Logitech é minha, tudo aqui é meu. Eu parei na porta de entrada da cobertura, segurando a maçaneta de aço escovado. Sem olhar para trás, apenas soltei um suspiro de alívio. O porteiro do prédio já estava avisado para não permitir a entrada de nenhum veículo em meu nome a partir daquela meia-noite, e o bloqueio das contas corporativas já estava programado no sistema para ocorrer em exatamente 3 horas. Eu fechei a porta atrás de mim, ouvindo o som seco do trinco se fechando. O elevador chegou em segundos. Enquanto descia, senti o anel de casamento deslizar facilmente pelo meu dedo. Quando as portas se abriram na garagem, eu o deixei cair na lixeira de metal. O barulho do metal batendo no fundo da lixeira foi o som mais doce que ouvi em anos. Entrei no meu carro, liguei o motor e saí para a noite chuvosa de São Paulo. A vingança, eu sabia, não era um evento. Era um processo que acabara de começar. O sol da manhã de quarta-feira entrava pelas frestas da persiana de madeira do meu novo refúgio nos Jardins, desenhando listras de luz sobre o piso de taco de peroba, tão diferente do mármore frio e impessoal da cobertura na Vila Nova Conceição. O silêncio aqui tinha um peso diferente. Não era o silêncio carregado de tensão de uma casa onde eu precisava medir cada palavra para não ferir o ego inflado de um marido medíocre. Era o silêncio da autonomia, o cheiro de café recém-passado, um grão especial que comprei em uma pequena torrefação na rua Oscar Freire. Preenchi o ambiente, misturando-se ao aroma de livro novo que vinha da minha estante, ainda semi-preenchida. Enquanto a fumaça subia da xícara de cerâmica artesanal, eu olhava para a tela do meu celular,
que estava em modo silencioso, mas não parava de vibrar sobre a mesa de centro. Eram 08h45 da manhã. O caos programado havia começado exatamente às 6. As notificações não paravam. 32 chamadas perdidas de Renato, 15 de Gilberto, o diretor operacional da Logitech, 7 de um número desconhecido que eu tinha certeza pertencer a Camila, provavelmente usando o celular de algum assistente para tentar me alcançar. Eu não atendi nenhuma. Em vez disso, abri o portal de notícias financeiras de São Paulo. Lá estava, em uma nota de rodapé que logo subiria para as manchetes principais. Gigante da logística enfrenta apagão sistêmico. Entregas em todo o Brasil são interrompidas por falha técnica. Eu sorri, um sorriso lento e desprovido de qualquer remorso. Não era uma falha técnica, era a retirada do suporte, vital que eu, e somente eu, provia para aquela estrutura. Renato sempre me viu como a esposa administrativa, a mulher que organizava as festas da empresa e revisava a gramática dos seus e-mails importantes. Ele nunca se deu ao trabalho de entender a arquitetura do software Nexus Log, o motor que gerenciava todas as rotas de entrega e os contratos de seguro da Logitech. Ele esqueceu, ou talvez sua arrogância o tenha impedido de notar, que a patente do código-fonte e o servidor principal não pertenciam à Logitech S.A., mas sim H.S., Gestão de Ativos, uma empresa individual que eu fundei antes mesmo do nosso casamento oficial. No papel, a Logitech apenas alugava o sistema, e o contrato de aluguel, convenientemente, previa a rescisão imediata em caso de quebra de confiança ou conduta ética prejudicial à imagem da detentora da tecnologia. Ouvi o som das sirenes da BCMZ, polícia militar passando pela rua lá embaixo, o som característico de São Paulo, que agora parecia uma trilha sonora de vitória. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo na sede da empresa, na Marginal Pinheiros. Renato devia estar gritando com os técnicos de TI, que estariam suando frio ao perceberem que todas as senhas de administrador haviam sido revogadas e que o banco de dados estava criptografado sob uma chave que ninguém ali possuía. Imaginei Camila ao lado dele, tentando manter a pose de futura diretora, mas tremendo ao perceber que o império que ela pretendia herdar estava evaporando antes mesmo de ela conseguir o cargo. Às 10 da manhã, decidi que era hora de dar o próximo passo. Peguei minha bolsa de couro estruturada e desci para a garagem. O trânsito da capital paulista estava denso, como de costume, mas eu não tinha pressa. Cada minuto de atraso na Logitech custava a Renato cerca de R$200 mil em multas contratuais com as grandes varejistas. Estacionei meu carro em frente ao prédio comercial de vidro fumê, onde funcionava o escritório da Dory Parcher, Verônica Siqueira, uma das advogadas mais ferozes do país em direito societário e de família. Ela já me esperava com uma pasta de couro sobre a mesa de carvalho negro. Heloísa, você tem certeza de que quer seguir com o plano total? Verônica perguntou, ajeitando os óculos de aro fino. O bloqueio das contas corporativas e a suspensão da licença de software vão estrangular a empresa em menos de 72 horas. Ele vai perder tudo, inclusive o patrimônio pessoal que está vinculado às garantias bancárias. Verônica, eu passei 10 anos construindo aquele homem. Eu o vi crescer às custas do meu intelecto, enquanto ele me traía com uma estagiária no sofá que eu paguei, respondi, minha voz saindo firme, sem um único tremor. Ele me deu um ultimato ontem à noite. Ele queria que eu me humilhasse diante da amante dele para manter o status dele. Agora, ele vai descobrir o preço daquela humilhação. Eu não quero apenas o divórcio. Eu quero a restituição de tudo o que é meu por direito intelectual. Verônica assentiu, um brilho de admiração surgindo em seus olhos. Ela sabia que eu não estava agindo por impulso emocional, mas por uma lógica fria e matemática. Enquanto assinávamos as últimas petições de bloqueio de bens e a notificação judicial de despejo do escritório da Logitech por falta de pagamento, outro detalhe técnico que eu havia preparado, já que o prédio também pertencia à minha holding, meu celular começou a tocar novamente. Desta vez, eu atendi. Heloísa, onde você está? Que porcaria você fez com o sistema? A voz de Renato estava esganiçada, quase irreconhecível.
Eu podia ouvir o barulho de pessoas falando alto ao fundo, o som do pânico corporativo. As transportadoras estão cancelando os contratos. O sistema não abre. Os advogados do banco estão aqui na recepção porque o sistema de garantias acusou uma inadimplência técnica. Resolva isso agora. Renato, eu disse, pausadamente, saboreando cada sílaba. Eu avisei ontem à noite. Você não tem mais nada. Aquelas 5 palavras não foram uma ameaça. Foram um diagnóstico. O Nexus Log foi desligado porque a Logitech violou a cláusula de conduta ética do contrato de licenciamento. E quanto às contas, bem, como eu sou a única administradora com assinatura digital ativa no Banco Central, eu apenas comuniquei ao Compliance que havia suspeita de fraude na gestão. As contas estão congeladas para a auditoria. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir as engrenagens da cabeça dele tentando processar a realidade. Então, ouvi a voz de Camila ao fundo, histérica, gritando que aquela louca não podia fazer isso. Heloísa, por favor, vamos conversar, ele disse, seu tom mudando subitamente para uma súplica patética. Eu exagerei ontem. A Camila, ela vai embora. Eu mando ela embora agora mesmo. Só libera o sistema, por favor. Eu estou perdendo milhões por hora. É um pouco tarde para demissões, Renato. E eu não estou interessado em conversas. Em 48 horas, a notificação de despejo chegará à sede. Sugiro que você e sua futura diretora comecem a empacotar o que sobrar das suas coisas pessoais. O restante agora pertence ao processo de partilha, que, como você sabe, será muito interessante, dado que todo o capital intelectual é meu. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Olhei para a padrã Verônica e ela apenas sorriu. Saí do escritório sentindo o vento leve de São Paulo no rosto. Eu ainda tinha muito trabalho pela frente, mas a primeira fase estava concluída. O homem que achava que podia me subjugar com o medo da pobreza, agora estava descobrindo que a verdadeira pobreza é não ter o cérebro que sustenta a própria coroa. Eu caminhei até uma padaria de esquina. Pedi um pão na chapa e um suco de laranja. A vingança estava apenas no 2º dia, e eu nunca me senti tão viva. O relógio de parede no escritório da Verônica, uma peça minimalista de carvalho e aço que marcava os segundos com um clique quase imperceptível, parecia ditar o ritmo da respiração ofegante de Renato. Eram exatas 10 horas da manhã de sexta-feira. 48 horas haviam se passado desde que eu saí da nossa cobertura, e o homem sentado à minha frente parecia ter envelhecido 10 anos nesse curto intervalo. O terno de corte impecável da última vez estava agora amassado. A camisa branca exibia uma mancha amarelada de café perto do colarinho, e o cheiro que emanava dele não era mais o do perfume importado caro, mas sim o odor acre de suor frio e desespero acumulado. Ao lado dele, a cadeira que deveria ser ocupada por Camila permanecia vazia. Eu não precisei perguntar. Eu sabia, pela forma como Renato evitava olhar para o próprio celular, que a lealdade da sua amante tinha a profundidade de um pires e a duração de um saldo bancário positivo. Sem os jantares no Figueira Rubaiyat, sem as viagens de primeira classe para a Europa e sem a promessa de um cargo de diretoria em uma empresa próspera, Camila provavelmente já estava em busca de seu próximo investidor nos bares luxuosos do Itaim Bibi. Heloísa, por favor, olhe para mim, Renato disse, a voz rouca, quase um sussurro quebrado pelo barulho abafado do trânsito da Avenida Paulista que subia até o 20º andar. Os servidores continuam bloqueados. A Amazon e a rede de varejo Sul Global rescindiram os contratos nesta manhã. Eles estão pedindo uma multa de 10 milhões de reais por quebra de fornecimento. Eu não tenho esse dinheiro. O banco bloqueou meu limite de crédito pessoal, porque a Logitech entrou em default técnico. Eu cruzei as pernas lentamente, sentindo a textura sedosa da minha calça de alfaiataria. Eu estava impecável. Tinha passado a manhã em uma sessão de massagem relaxante antes de vir para cá. O contraste entre a minha paz e o caos dele era a parte mais gratificante daquela manhã. Senti um leve aroma de chá de camomila que a secretária havia acabado de servir, um cheiro que me trazia uma serenidade quase meditativa. Renato, você se lembra do que eu lhe disse na terça-feira à noite?
Perguntei, minha voz soando clara e cristalina no ambiente refrigerado. Você não tem mais nada. Eu não estava sendo dramática. Eu estava sendo literal. Eu já mandei a Camila embora. Ele explodiu, dando um soco fraco na mesa de carvalho, o que fez a Dora Verônica arquear uma sobrinha em sinal de advertência. Silenciosa. Ela é uma oportunista. Você tinha razão. Ela me bloqueou em tudo assim que percebeu que as contas da empresa estavam congeladas. Heloísa, eu imploro. Eu peço perdão, de joelhos se você quiser. Eu fui um idiota, um cego. Mas não destrua o que nós construímos juntos. Pense nos nossos 10 anos. O que nós construímos, Renato? Inclinei-me para a frente, os olhos fixos nos dele, que agora estavam injetados de sangue. Você construiu uma imagem. Você construiu uma vida de aparências enquanto eu construía o código, a logística, a estratégia e a segurança jurídica. Você foi o mestre de cerimônias de um espetáculo que eu escrevi, produzi e financiei com o meu trabalho silencioso. E sobre o seu pedido de perdão, fiz uma pausa deliberada, sentindo o peso do silêncio na sala. Você não está pedindo perdão por ter me traído. Você não está pedindo perdão por ter tentado me humilhar na frente da sua amante. Você está pedindo perdão porque o seu cartão de crédito não passou na padaria hoje de manhã. A doutora Verônica deslizou uma pasta de couro preto sobre a mesa. O som do papel deslizando sobre a madeira pareceu um trovão para Renato. Senhor Renato, Verônica começou, com a frieza profissional de quem já viu centenas de impérios caírem. A minha cliente não está aqui para negociar a reativação do sistema. Ela está aqui para apresentar os termos da liquidação. Como a Logitech S.A. deve mais de 15 milhões de reais em licenças de uso atrasadas para a HS, Gestão de Ativos. E como o senhor assinou as garantias pessoais, vinculando a sua parte da empresa, e a cobertura da Vila Nova Conceição a esses pagamentos, nós estamos executando as garantias hoje. Renato ficou pálido, uma palidez cinzenta, quase cadavérica. Ele tentou abrir a pasta, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia folhear os documentos. O quê? A cobertura também? Mas onde eu vou morar? Heloísa, aquele é o nosso lar. Ele gaguejou, lágrimas de puro egoísmo começando a escorrer pelo rosto desleixado. Não, Renato. Aquele era o local onde você recebia sua amante enquanto eu viajava para fechar contratos em Curitiba e Porto Alegre. Aquele lugar nunca foi lá. Foi um cenário para a sua arrogância. A notificação de desocupação dá a você exatamente 24 horas para retirar seus pertences pessoais. Amanhã, ao meio-dia, as fechaduras biométricas serão trocadas. Eu me levantei. Não havia mais necessidade de ouvir suas súplicas. O homem que um dia eu admirei agora não passava de um rastro de fraqueza e mediocridade. Senti uma leve pontada de tristeza. Não por ele, mas pela versão mais jovem de mim mesma que acreditou que ele merecia o meu apoio. Mas essa tristeza foi rapidamente substituída por uma satisfação sólida, uma justiça que não dependia de milagres, mas de fatos, números e leis. Enquanto caminhava em direção à porta, ouvi o som de Renato soluçando baixo, a cabeça apoiada nas mãos sobre a mesa da advogada. Era o som do fim, o som de um homem que descobriu, da maneira mais dura possível, que a pessoa que ele considerava sua maior fraqueza era, na verdade, a única fonte de sua força. Heloísa! Ele gritou quando eu já estava na soleira. O que você vai fazer com a empresa? Você vai deixar centenas de pessoas na rua só por vingança? Parei e olhei por cima do ombro. Dei um pequeno sorriso, o primeiro sorriso genuíno em meses. Eu não vou deixar ninguém na rua, Renato. Diferente de você, eu me importo com a operação. Na segunda-feira, o INPI a HS, Gestão de Ativos, assumirá o controle total da Logitech por meio de uma dação em pagamento. Eu já conversei com o conselho e com os diretores operacionais. Eles estão aliviados por você estar saindo. A empresa vai continuar, mas com um novo nome, uma nova gestão e, principalmente, uma nova diretora de marketing que, garanto a você, não será a Camila. Saí do escritório e caminhei pelo corredor acarpetado até o elevador. Enquanto esperava, olhei meu reflexo no espelho de bronze da cabine. Eu não parecia uma mulher que acabara de destruir a vida de alguém.
Eu parecia uma mulher que acabara de recuperar a sua própria. O ar de São Paulo, embora poluído e barulhento, nunca pareceu tão puro. Eu tinha planos, eu tinha o controle, e, acima de tudo, eu tinha a liberdade que ele tentou me tirar. 3 dias após aquele ultimato na minha sala, os papéis haviam se invertido de forma absoluta. Eles estavam me implorando em desespero, e eu estava apenas começando a minha nova vida. 6 meses se passaram desde aquela noite chuvosa na Vila Nova Conceição. O horizonte de São Paulo, visto da minha nova sala no 28º andar de um edifício sustentável e ultramoderno, próximo ao Parque do Ibirapuera, parecia ter ganhado cores mais vibrantes, menos acinzentadas. O silêncio deste novo escritório não era o silêncio de uma casa vazia ou de uma vida solitária, era o silêncio de uma máquina bem azeitada, o burburinho produtivo que vinha do salão principal, onde 60 novos colaboradores operavam a agora renomeada HS Solutions. Era a música que eu compusera para a minha própria redenção. O logotipo da empresa, um H e um S, entrelaçados em linhas minimalistas de azul, cobalto e prata, brilhava na parede de vidro, substituindo o antigo nome que carregava as iniciais de um homem, que hoje era apenas uma sombra, em algum cartório de notas da capital paulista. O processo de reestruturação foi cirúrgico e implacável. Eu não apenas assumi o controle, eu limpei a cultura de privilégios e arrogância que Renato havia instaurado. Demiti os diretores que eram seus parceiros de happy hour e promovi os analistas que realmente faziam o trabalho pesado. A Logitech, que estava à beira de um colapso sistêmico e financeiro por causa da má gestão dele, ressurgiu como uma fênix tecnológica. Hoje, as maiores varejistas do país não usavam apenas o nosso software, elas confiavam na minha assinatura. O mercado financeiro da Faria Lima, que antes só via Renato em festas luxuosas, agora me convidava para palestras sobre resiliência corporativa. Eu era a cara do novo sucesso, e eu o havia construído sem precisar pisar em ninguém, apenas reivindicando o que era fruto do meu próprio intelecto. Nesta manhã de sexta-feira, eu recebi o último envelope pardo da Docorra. Verônica, nele, estava a certidão definitiva do divórcio e a baixa de todos os vínculos patrimoniais restantes. Renato não tinha mais nada que o ligasse a mim, nem mesmo uma dívida pendente. Tudo havia sido liquidado. Para que o acordo fosse selado sem mais delongas judiciais, eu permiti que ele ficasse com um valor residual, uma quantia que, nas mãos de alguém sensato, daria para recomeçar, mas que, nas mãos dele, eu sabia, não duraria 1 ano. Soube por intermédio de ex-colegas que ele estava morando em um estúdio minúsculo na região da Santa Cecília, um bairro histórico, mas bem longe do glamour e da exclusividade a que ele estava acostumado. A cobertura foi vendida e o lucro foi reinvestido na expansão da nossa frota elétrica de entregas. Camila, como eu previ, desapareceu do mapa de Renato assim que o primeiro bloqueio judicial de bens foi confirmado. O detetive que eu mantive em contrato por mais alguns meses, apenas por precaução, me enviou algumas fotos dela em Jurerê Internacional, já acompanhada por um empresário do ramo têxtil, 20 anos mais velho que ela. Ela era uma sobrevivente do seu próprio jeito, uma predadora de oportunidades, que Renato, em sua cegueira egocêntrica, confundiu com amor e lealdade. O fato de ela tê-lo descartado como um sapato velho e fora de moda foi a vingança poética que eu nem precisei planejar. O próprio caráter dela se encarregou disso. Eu tinha um último compromisso antes do almoço, uma reunião presencial em um café discreto nos Jardins. Renato havia pedido, através dos advogados, 10 minutos da minha atenção para encerrar o ciclo, né? Verônica me aconselhou a não ir, mas eu precisava desse desfecho sensorial. Eu queria ver com meus próprios olhos o resultado das escolhas dele. Quando cheguei ao local, ele já estava lá. Renato vestia uma camisa de linho que claramente já vira dias melhores, com o punho levemente puído. Ele não usava mais o relógio de luxo. No seu lugar, havia apenas uma marca de sol na pele do pulso. Ele parecia menor, mais curvado, como se a gravidade da realidade estivesse finalmente cobrando o seu preço. Obrigado por vir, Heloísa, ele disse.
tentando esboçar um sorriso que não chegava aos olhos. Sua voz não tinha mais aquele timbre autoritário de quem se sentia dono do mundo. Você está incrível. A empresa está em todos os jornais. Você realmente transformou tudo. Eu não transformei nada, Renato. Eu apenas assumi o lugar que eu sempre ocupei, mas que você se recusava a enxergar. Respondi, recusando o cardápio que o garçom me ofereceu. Eu não pretendia ficar para o café. O que você queria me dizer? Ele baixou a cabeça, olhando para as próprias mãos cruzadas sobre a mesa de madeira. Eu queria pedir perdão. De verdade. Desta vez. Não pelo dinheiro, não pela empresa, mas pela forma como eu te tratei naquela última noite. Eu fui um monstro. Eu troquei uma vida de construção real por um momento de vaidade barata. Eu perdi você, Heloísa. E só agora eu percebo que você era a única coisa real que eu tinha. Eu o observei por alguns segundos. O silêncio entre nós foi preenchido pelo som das xícaras de porcelana batendo nos pires e pelo burburinho da rua Oscar Freire lá fora. Eu procurei dentro de mim alguma pontada de prazer com aquela humilhação, mas não encontrei. O que eu sentia era apenas uma indiferença profunda e libertadora. A vingança é um combustível poderoso para o início da jornada, mas ela se torna um fardo se você a carregar até o destino final. Eu já havia chegado onde queria. Renato, o seu perdão ou a sua culpa agora são questões que você precisa resolver sozinho. Eu já o perdoei há muito tempo, não por nobreza, mas porque não queria manter você vivo dentro dos meus pensamentos. Você me pediu para pedir perdão à sua amante naquela noite, lembra-se? Pois bem, eu não pedi. Em vez disso, eu me perdoei por ter passado 10 anos acreditando que você era o meu parceiro. Hoje, eu não sinto ódio. Eu não sinto nada. E essa é a maior vitória que eu poderia ter sobre você. Eu me levantei, ajeitando meu blazer de corte impecável. Ele tentou dizer algo, talvez um último apelo, mas eu apenas fiz um sinal com a mão. O cheque da sua parte do acordo foi compensado hoje de manhã. Use esse dinheiro para aprender a ser um homem, e não apenas um personagem. Adeus, Renato. Caminhei em direção à saída sem olhar para trás. Enquanto atravessava a rua em direção ao meu carro, senti o sol morno de outono tocar meu rosto. Eu era Heloísa Silva, proprietária da maior empresa de tecnologia logística do estado. Uma mulher que não precisava de 5 palavras para se afirmar, porque suas ações falavam por si mesmas. Entrei no carro, liguei o som em uma música suave e dirigi de volta para o meu escritório. No banco do passageiro, o tablet mostrava os novos números de crescimento da semana. O capítulo de Renato na minha vida estava oficialmente encerrado, e as páginas seguintes eram todas minhas, escritas com a caneta da justiça e a tinta da minha própria inteligência. Eu não apenas sobrevivi à traição, eu a usei como alicerce para construir um império, onde o respeito era a moeda principal. E honestamente, nunca houve um investimento melhor. Fim.